Nesse vídeo nós vamos estudar os músculos do compartimento posterior do antebraço. Vamos ver todos os músculos, vamos ver os pontos de origem, inserção, inervação, vascularização e os principais movimentos que esses músculos realizam. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab e no vídeo de hoje nós vamos estudar aqui os músculos do compartimento posterior. Dando sequência à nossa playlist de membro superior, nós vamos ver aqui agora os musculozinhos aqui dessa região. Pessoal, eu já adianto para vocês que aqui nós encontramos duas camadas de músculo. Uma camada superficial, que é composta de 6 músculos, e uma camada profunda, que é composta de 5 músculos aqui, tá bom? No final aqui do vídeo eu vou comentar algumas características, algumas regrinhas bem importantes aqui desses musculozinhos para te auxiliar aí nos estudos. Beleza? Então, vamos começar aqui, mas antes, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você estiver chegando agora, a gente sempre traz conteúdo de anatomia para te ajudar, então dá essa moral aí pra gente, só clicar no botãozinho aqui embaixo, beleza? Vamos lá então, pessoal, começando aqui com os músculos do compartimento posterior do antebraço. Vamos ver primeiro aqui o nome deles aqui, começando com a camada superficial, que é formada de 6 músculos, sendo eles aqui, só para você se localizar, a vista posterior, Então, primeiro músculozinho aqui, mais lateral deles, é o músculo braquiorradial, tá bom? Do ladinho dele aqui, nós encontramos, o músculo extensor radial longo do carpo, tá bom? Do ladinho aqui também, o extensor radial curto do carpo lá, beleza? O extensor dos dedos aqui, tá bom? Nós já vamos ver aqui, os pontos de inserção, tranquilo? Aqui nós encontramos o músculozinho extensor do dedo mínimo, e esse aqui, por fim, é o extensor ulnar do carpo lá, tá bom? Então, note aqui de início que nós encontramos 3 musculozinhos que estão relacionados ao carpo aqui, sendo 2 radiais, o extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo aqui, e um extensor ulnar aqui, tá bom? Diferente do compartimento anterior do antebraço, nós encontramos os flexores, ulnar e radial lá, tá bom? Aqui é um pouquinho diferente lá, tá bom? Nós vamos ver isso nos vídeos específicos também, beleza? Vamos tirar agora esses musculozinhos, braquiorradial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e aqui o extensor ulnar do carpo lá, tá bom? Quando nós tiramos esses musculozinhos que formam a camada superficial, nós já vamos encontrar os músculos da camada profunda aqui, tá bom? Então, numa vista aqui posterior, nós vamos encontrar esses 5 musculozinhos aqui, E note a disposição deles aqui para você não confundir, O mais proximal aqui deles, é o músculo supinador, tá bom? E note que os demais musculozinhos estão todos aqui, um do ladinho do outro, tá bom? Então, mais ou menos essa sequência aqui que nós vamos ver, Então, note aqui, o músculo supinador aqui em cima, tá bom? Logo abaixo dele nós encontramos aqui, o músculozinho abdutor longo do polegar, note ali o tendãozinho que vindo em direção do polegar ali, tá bom? E aqui nós vamos encontrar os músculos extensores do polegar, o extensor curto do polegar e aqui o extensor longo do polegar, beleza? E por fim, o músculozinho aqui, extensor do indicador lá, tá bom? Eu já vou te passar alguns macetinhos para facilitar aí a didática. Então, visto ali os músculos, vamos ver alguns detalhes deles aqui agora. Voltando para a camada superficial aqui, vamos ver aqui, os musculozinhos aqui e algumas características lá de origem e inserção lá, tá? Então, começando com o músculozinho aqui, braquiorradial, eu já chamo a sua atenção para esse músculozinho, que ele é a exceção das regrinhas que nós vamos ver mais pro final do vídeo lá, tá bom? Então, atenção para esse músculozinho aqui, o braquiorradial. Tá bom? O músculo braquiorradial, ele possui aqui, a sua origem ao nível aqui, de 2/3 proximais aqui da crista supraepicondilar lateral, tá bom? Então, nós vamos encontrar os epicôndilos lá, o lateral e o medial. A crista aqui, supraepicondilar, é a origem aqui do músculozinho braquiorradial e também do músculozinho aqui, extensor radial longo do carpo. Só que atenção, de toda essa extensão da crista, os 2/3 aqui, proximais, são aqui o ponto de origem do músculozinho braquiorradial, tá bom? Não confunda aqui, com o terço distal da crista, que é o ponto de origem do músculozinho extensor radial longo do carpo. Só para isso ficar claro, a crista aqui, supraepicondilar,
tá bom? Toda essa extensão, vamos dizer assim, né? Os 2/3 proximais aqui, ó, tá? Ponto de origem do músculozinho braquiorradial, enquanto que o terço distal aqui, ó, ponto de origem do músculozinho aqui, ó, extensor radial longo do carpo lá, tá bom? O músculozinho braquiorradial, ele possui o ponto de inserção aqui, ó, ao nível do processo estiloide do rádio, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, pra vocês verem um pouquinho melhor. Note aqui o tendãozinho, ó, tá bom? Então, ponto de inserção do músculozinho braquiorradial é aqui no processo estiloide do rádio. E atenção, pessoal, que esse músculozinho ele foge um pouquinho das regrinhas. Por quê? Porque quando ele contrair, ele vai tracionar a inserção em direção da origem, beleza? Então, ele vai tracionar nesse sentido aqui. E o movimento que esse músculozinho realiza é o movimento de flexão ali do antebraço, tá bom? Flexão aqui é o nível do cotovelo lá, tá bom? Ele é uma exceção e nós vamos ver mais detalhes dele nos vídeos específicos também, tá bom? Avançando para o próximo músculozinho aqui, que eu já comentei um pouquinho dele com vocês, né? Que é o músculozinho extensor radial longo do carpo, né? Ele possui lá a sua origem no terço distal, né, da crista supraepicondilar lateral, tá bom? E o ponto de inserção dele aqui, ó, note aqui ó, o tendãozinho dele em azul, né? Se direcionando aqui, ó, para a base do segundo metacarpo ali, ó, tá bom? Tem alguns tendõezinhos na frente, ó, aqui dá para ver, ó, tá bom? Então, base do segundo metacarpo lá, tá bom? E, novamente, né, esse é um músculozinho que vai realizar a extensão, né, aqui, da mão, né, ao nível do punho ali, e também ele vai fazer aquele desvio que eu sempre comento com vocês, né, radial, lembre lá do desvio, tá bom? Do mesmo modo, o músculozinho do lado dele, ó, que é o músculozinho extensor radial curto do carpo, ele vai apresentar aqui os mesmos movimentos, tá bom? Vai realizar também aqui a extensão da mão e esse desvio radial aqui também, tá bom? Por quê? Porque esse músculozinho, ele tem aqui o ponto de origem ao nível do epicôndilo lateral aqui, ó. Tá? Então, note aqui, ó, epicôndilo lateral aqui, tá bom? E o ponto de inserção desse músculozinho é aqui na base do terceiro metacarpo, note ali o tendãozinho. Tá? Então, quando ele contrair, ele vai tracionar aqui a inserção em direção da origem, né? Realizando o movimento lá de extensão da mão, né? Extensão do carpo, né? Mas lembre, né? Radial, com o desvio lá radial também, tá bom? Tranquilo? O próximo músculozinho que nós vamos encontrar aqui é o músculo extensor dos dedos. Esse músculozinho, né, ele tem algumas particularidades, né? Nós vamos ver com mais detalhes, provavelmente, esse ponto aqui de inserção. Note que ele é bem diferente do que nós vimos nos músculos flexores dos dedos, né? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho no vídeo específico. Mas, a grosso modo, note aqui, ó, ele possui origem no epicôndilo lateral, tá bom? E o ponto de inserção dele aqui, ó, ocorre ao nível das expansões extensoras, tá bom? Que é um local de achatamento do tendão aqui, tá bom? E aqui nós vamos encontrar as faixas da expansão, tá? Deixa eu dar um zoom só para facilitar um pouquinho aqui. Então, note que o tendão vem aqui, ó, para os dedos, e aqui ocorre, ó, o achatamento dele. E aqui nós encontramos as faixas. Faixa mediana, que possui aqui ó, a inserção na falange média, tá bom? E duas faixas laterais. Note aqui ó, onde eu estou passando o mouse, tá bom? Essas duas faixas laterais, elas se direcionam aqui para a falange distal, onde ocorre a inserção da faixa lateral lá, tá bom? Mas nós vamos ver com mais detalhes isso aí no vídeo específico, tá bom? Que existem algumas estruturas um pouquinho diferentes aqui, beleza? Então, esse músculozinho ele vai auxiliar lá para a extensão dos dedos, vai auxiliar também ali para a extensão do punho, igual nós vamos ver no vídeo daqui a pouco, tá bom? Enfim, próximo músculozinho aqui, ó, seguindo a mesma ideia. Esse aqui é o músculozinho extensor do dedo mínimo. Ele possui a origem lá, ó, no epicôndilo aqui, ó, lateral, tá bom? E o ponto de inserção dele ocorre aqui ao nível da expansão extensora do quinto dedo lá. Note, ó, que o tendãozinho se une ali, ó, tá bom? Nós vamos ver isso também com um pouquinho mais de detalhes nos vídeos específicos lá, tá bom? Esse músculozinho vai realizar a extensão aqui do quinto dedo lá, beleza? E por fim aqui, para nós finalizarmos a camada superficial, nós encontramos esse músculozinho aqui, ó, que é o músculozinho extensor ulnar do carpo, tá bom? Então,
Mesma ideia de sempre. Extensor, então ele vai realizar a extensão aqui da mão, né, ao nível do punho ali, tá bom? Só que ulnar, lembre, ulnar, o desvio ulnar lá também, igual nós já vimos nos outros vídeos lá, né, dos musculozinhos do compartimento anterior. Beleza? Esse musculozinho, ele tem aqui, ó, a sua inserção aqui na base, ó, do quinto metacarpo, ó. Note que o tendãozinho é azul ali, ó, tá bom? Então, quando ele contrair, ocorre, né, o encurtamento do músculo que traciona a inserção em direção da origem, realizando o movimento lá que eu acabei de comentar com vocês. Beleza? Avançando aqui agora para a camada profunda aqui do compartimento posterior do antebraço, né? Vamos tirar aqui os musculozinhos da camada superficial e nós já vamos cair na camada profunda lá, tá? Então aqui, ó, nós vamos encontrar 5 músculozinhos, igual eu citei para vocês, né? Começando aqui, ó, na região proximal. O primeiro músculozinho aqui da camada profunda é o músculozinho supinador. Tá bom? Esse músculozinho aqui, como o próprio nome diz, ele contribui para o movimento de supinação, tá bom? Então, para a gente entender o ponto de origem e inserção dele, nós temos que lembrar do movimento de supinação, né? Em que o rádio, quando está pronado aqui, ó, né, nessa região mais medial, logo um pouquinho em cima da ulna, ele é trazido aqui, ó, para a região lateral, tá bom? Então, quando ocorrer contração, né, o músculo tem que trazer aqui, ó, a sua inserção em direção lá da origem, para fazer esse movimento lá, tá bom? Então, aqui nós encontramos, ó, como ponto de origem, né, 2 pontos. Aqui, ó, o epicôndilo lateral do húmero, tá bom? E aqui também, ó, a crista do músculo supinador, um acidente ósseo aqui da ulna, ó, a ulna, note o olecrano aqui, tá bom? É um acidente ósseo que geralmente a gente não costuma ver nos livros, né? Mas, ó, o ponto de origem do músculozinho aqui supinador, beleza? Então, atenção para esse detalhe aí da osteologia, tá? Já o ponto de inserção desse músculo ocorre aqui, ó, nessa região mais proximal do rádio, né? Esse músculo ele meio que cobre o rádio aqui, na face posterior, lá atrás, ó, tá? Na face lateral e um pouquinho aqui da face, ó, anterior aqui, tá bom? Então, quando esse músculozinho contrair, né, a inserção é aproximada da origem, ó, tracionando ó, o ossinho nesse sentido aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Músculo supinador lá, tá? Atenção aqui agora para o macetinho, para você não esquecer a sequência desses músculos aqui, tá bom? Ó, numa vista posterior, o compartimento profundo aqui dos músculos do antebraço, nós vamos encontrar essa sequência aqui, ó, tá? Então, como que você vai fazer, ó? O primeiro músculozinho é o supinador, beleza? Logo abaixo dele, ó, músculo abdutor longo do polegar, beleza? Abaixo do músculo abdutor longo do polegar, nós vamos encontrar, ó, os extensores aqui, ó, do polegar. E por fim, aqui embaixo, ó, o extensor do dedo indicador. Tá bom? Então é mais ou menos essa sequência que você tem que lembrar. Então lembre assim, ó, o primeiro é o supinador. No meio nós vamos encontrar aqui, ó, os 3 musculozinhos envolvendo aqui os movimentos do polegar, note, né, a abdução do polegar e 2 musculozinhos que vão realizar a extensão do polegar lá. Tá bom? E por fim, o último músculozinho aqui, ó, é relacionado com o indicador. Beleza? Então lembre desse macetinho aí, que às vezes pode te ajudar aí nessa sequência dos músculos aí. Tranquilo? Iniciando aqui, ó, com o músculo abdutor longo do polegar aqui, ó, que é esse daqui, né? Deixa eu só tirar ali, tá bom? Então, esse é um músculozinho que vai realizar a abdução do polegar, igual o nome, né, dele diz aqui, tá? Esse músculozinho, ele tem origem aqui, ó, na face posterior da ulna, da membrana interóssea, nessa região aqui mais posterior, beleza? E o ponto de inserção dele aqui, ó, note, ó, é na base, ó, do primeiro metacarpo, né? Para realizar a abdução do polegar. Tem que ser aqui, né, no metacarpo, tá bom? Então, quando esse músculozinho contrair, ó, o tendãozinho que está fixo ali, ó, no metacarpo, ele vai ser, ó, direcionado lá para a direção da origem, né? Trazendo aqui, ó, o polegar nesse sentido, para realizar o movimento de abdução. Tranquilo? Origem e inserção aí, sossegado? Enfim, avançando aqui agora para os 2 musculozinhos extensores do polegar. Tá? Atenção para esse aqui, ó.
Esse aqui é um pouquinho especial, nós vamos ver ele no vídeo específico, tá bom? Esse aqui é o extensor longo do polegar. Note, ó, o tamanho do tendão dele aqui, ó, tá bom? Então esse aqui é um músculozinho um pouquinho diferente, tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, na face dorsal do rádio, nós vamos encontrar o tubérculo dorsal do rádio, né? O tubérculo de Lister, né? E esse tendãozinho, ele usa esse tubérculo aqui como uma tróclea, né, para redirecionar, ó, o tendão, ó, tá vendo? Então, ele tem algumas características um pouquinho diferentes, tá bom? Esse músculozinho, ele realiza a extensão do polegar. O nome dele já diz isso, tá bom? Mas atenção, que devido a essa inclinação do tendão aqui, ó, esse é um músculozinho que também contribui para realizar, ó, a adução do polegar lá, tá bom? Então, atenção para esses detalhezinhos lá. Tá? Esse músculozinho ele tem origem aqui, ó, na face posterior da una, tá bom? Membrana interóssea ali, tá? E o ponto de inserção dele, note aqui, ó, é na falange, ó, distal do polegar. Beleza? O próximo músculozinho aqui, ó, é o músculo extensor curto do polegar, tá? Esse é o músculozinho que ele tem aqui a origem na face posterior do rádio, aqui da membrana interóssea, tá bom? E a inserção desse músculozinho ocorre aqui, ó, na base da falange proximal aqui, ó, do polegar, tá bom? Só relembrando, né, para você não confundir porventura, né? O polegar só tem falange distal e falange proximal. O polegar não possui falange média lá, diferente dos outros dedos lá. Tranquilo? Beleza? Enfim, esse é um músculozinho que vai realizar a extensão do polegar aqui, né? A inserção é aproximada da origem lá. Beleza? Tranquilo? E por fim aqui, ó, o músculozinho extensor do indicador lá, tá? Esse é um músculozinho aqui, ó, que possui aqui a sua origem ao nível aqui, ó, da face posterior da una, ó, da membrana interóssea, né? E a inserção dele lá, ó, é na expansão extensora do segundo dedo, né? Do dedo indicador lá. Tranquilo? Quando esse músculozinho contrair, né? A inserção aqui, ó, perdão, a inserção é direcionada lá, ó, para a origem, realizando o movimento de extensão do segundo dedo. Então é o seguinte, pessoal, agora por parte da angiologia, vascularização desses musculozinhos, nós vamos ver diversas artériazinhas aqui nessa região, tá? Igual o programa 3D está representando aqui, beleza? Só lembrando, né, aqui nós encontramos, ó, a artéria braquial, ó, né? E ela se bifurca aqui, ó, em artéria radial e a ulnar, beleza? A ulnar, ela emite aqui, ó, o raminho interósseo comum, tá bom? Aqui nós vamos encontrar o interósseo recorrente. E aqui, ó, ele está mostrando, ó, a artéria interóssea anterior. O programa 3D não demonstrou a artéria interóssea posterior lá, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Existem outras artériazinhas nessa região, mas lembre que esses musculozinhos, a maior parte deles é vascularizada ali pela artéria interóssea posterior lá. Obviamente, existem exceções, nós vamos ver nos vídeos específicos, tá bom? Mas guarde aqui, ó, vascularização da região aqui posterior, tá bom? A artéria interóssea posterior. Nós vamos ver as exceções, igual eu disse lá. Tranquilo? Agora aqui por parte da inervação, pessoal, todos esses musculozinhos aqui, ó, da região posterior do antebraço, né, do compartimento posterior do antebraço, são inervados aqui, ó, por esse carinha aqui, ó, que é o nervo radial lá. Tá bom? Só que atenção, que o nervo radial, ele emite o ramo motor dele, né? Que passa a ser o nervinho interósseo posterior. Tá bom? Nós vamos encontrar ali, né, a arcada de Frozen, né? Que é o local por onde esse nervinho motor, ele perfura o músculo supinador, né? Deixa eu tentar achar aqui para mostrar para vocês, tá? Só tirar aqui, ó. Então, pessoal, o esquema, né, é lembrar do nervo radial aqui, ó, tá? E lembrar que esses musculozinhos são todos inervados pelo nervo radial, tá bom? Alguns, né, principalmente esses mais da camada profunda, são inervados aqui, ó, pelo nervinho interósseo posterior lá, tá bom? Nós vamos ver aqui com mais detalhes, aqui, ó, tá? Nervinho interósseo posterior ali. Iniciando com o movimento de supinação, né? Aqui nós vamos encontrar
o músculozinho supinador como, né, um representante desse movimento aqui, por parte dos músculos que nós estudamos. O programa 3D ele representou aqui, ó, o músculozinho braquiorradial. Tá? Eu dei uma pesquisada na literatura, mas eu particularmente não encontrei, né, esse detalhezinho aí, né, mas se você, né, souber algum detalhe a respeito da supinação com a contribuição do músculo braquiorradial, deixa aqui nos comentários, tá bom? Enfim, músculozinho aqui, ó, o movimento, perdão, de supinação lá, né? Note aqui o músculozinho supinador, ó, aqui, tá? Com os pontos de origem, igual nós estudamos ali, ó, crista do músculo supinador, epicôndilo lateral do húmero, né? E a inserção ali, ó, abraçando essa região mais proximal do rádio ali, ó, tá vendo? E quando ele contrai, ele traciona o rádio aqui para a região mais lateral, né? Realizando o movimento ali de supinação lá. Agora aqui, pessoal, note o movimento de extensão do punho, né? Extensão da mão, aqui, extensão do carpo. Nós encontramos diversos musculozinhos, né? Aqui a vista está um pouquinho ruim para a gente ver, né? Vou tentar virar um pouquinho assim, ó, só para facilitar talvez um pouquinho, ó. Então aqui nós vamos encontrar diversos musculozinhos, né? Ó, o músculo extensor dos dedos, o músculo aqui, ó, extensor ulnar do carpo, né? Note aqui, ó, os musculozinhos extensores radiais do carpo, ó. O radial longo e o radial curto aqui, ó, né? Todos esses musculozinhos contribuem lá para o movimento de extensão do punho lá. Partindo agora para o movimento de extensão dos dedos. Aqui nós estamos falando do segundo ao quinto dedo, tá bom? Vamos ver o polegar nos próximos movimentos aqui, tá bom? Que aqui nós encontramos, ó, o músculo extensor dos dedos, tá bom? Que tem, né, a inserção do segundo ao quinto dedo aqui. Beleza? Então, ó, note que quando esse músculozinho contrai, ele realiza a extensão dos dedos ali mediais. Note aqui também, ó, que o programinha 3D representou outros dois musculozinhos aqui, ó, importantes relacionados aos dedos. Ó. O músculozinho extensor do indicador, né? E esse outro músculozinho aqui, ó, músculozinho extensor do dedo mínimo. Tá? Vem aqui para o quinto dedo. Ó. Beleza? Quando eles contraem, ó, eles tracionam aqui os dedos, ó, né, realizando a extensão dos dedos aqui. E por fim aqui agora, pessoal, o movimento de extensão do polegar, tá bom? Então aqui note os musculozinhos que o programa 3D representou, ó. Os três musculozinhos relacionados, ó, com o polegar, ó, o abdutor longo, o extensor curto e o extensor longo lá, tá bom? Note os pontos de inserção ali em azul, tá bom? E quando esses musculozinhos contraem, ó, eles auxiliam aqui, ó, no movimento de extensão, ó, do polegar ali, ó. Aqui tá um pouquinho melhor para ver. Então é o seguinte, pessoal, agora alguns macetinhos aqui para vocês estudarem os músculos do compartimento posterior do antebraço, tá? Seguinte, primeira regrinha aqui, tá? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Todos os músculos do compartimento posterior do antebraço realizam extensão. A grosso modo, né, você poderia dizer sim. Mas como, né, todos os músculos, daí está errado. Por quê, pessoal? Existe uma exceção, né, que é o músculo braquiorradial, igual eu citei para vocês aqui. Ó. Tá bom? Esse músculozinho realiza flexão aqui do antebraço ao nível do cotovelo. Tá bom? Então, a grosso modo, né, sim, né, a maioria dos músculos realizam algum tipo de extensão. Né? Só que se for ver todos, né, incluindo aqui o braquiorradial, né, não, tá falso, tá bom? Então, cuidado com isso aí, beleza? Outra pegadinha lá. Todos os músculos, né? Vamos pensar aqui nos músculos do compartimento posterior do antebraço, obviamente, né? Mas todos os músculos que são inervados pelo nervo radial são extensores. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque o músculo aqui, ó, braquiorradial, ele é um músculo aqui do compartimento posterior, ele é inervado pelo nervo radial, só que ele realiza flexão. Tá bom? Então, cuidado com essa exceção, igual eu citei para vocês no começo do vídeo lá, né? O músculo braquiorradial aqui, ele é diferenciado. Tá bom? Cuidado aí com essas regrinhas aí. Um outro ponto que você pode parar aqui para pensar também a respeito disso é o seguinte. Vamos dizer lá, alternativa, né? Falando só dos músculos do antebraço, né? Todos os músculos flexores estão localizados no compartimento anterior do antebraço. Verdadeiro ou falso?
Falso, novamente, né? Músculo braquiorradial aqui, tá bom? Então, cuidado com esse músculozinho. O músculo braquiorradial, ele tem um comportamento, né, de um músculo da camada ali do compartimento anterior do antebraço, né? Flexor, né? Tudo. Então, cuidado para não confundir esses detalhezinhos lá também. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui para ajudar o teu parceiro, só clicar no botãozinho aqui embaixo, ajuda demais o nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo que nós postarmos aí. Ativa o sininho para toda vez que eu postar você receber a notificação do vídeo novo também lá. Beleza? Qualquer dúvida fico à disposição, pode deixar as perguntas aqui nos comentários. Ó, pessoal, eu vou deixar aqui a nossa playlist, ó, de anatomia do coração, para você conferir lá os vídeos que nós fizemos a respeito da anatomia do coração, né? Pericárdio, as câmeras do coração, os vasos da base, mediastino, tudo que envolve lá o coração, tudo nessa playlist aqui, beleza? Grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.